graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo encontrem repouso em vossos corações. Irmãos, continuamos a atravessar um deserto cheio de incertezas, mas com a certeza de que Deus está no controle de nossas vidas. Deus tem se manifestado de uma maneira muito especial. Portanto, devemos continuar a nossa caminhada olhando para o alvo. Esse alvo se chama Jesus Cristo, aquele que é o autor e consumador da nossa fé em Cristo. Todas as vezes que nós manifestamos a nossa gratidão, o nosso amor, declaramos que o Senhor é o nosso Deus, e quanto mais chegamos a Ele, mais Ele se achega a nós e está pronto a nos ouvir, está pronto a nos curar, está pronto a falar aos nossos corações. Basta só que tenhamos ouvidos para que o Senhor possa continuar manifestando o seu amor através da sua palavra em nossos corações. Nós precisamos trazer à mente sempre aquilo que nos traz esperança, né? E a esperança é Jesus, não tem outra alternativa. A esperança é Jesus, e graças a Deus por essa única e suficiente alternativa de saber que nós temos um Deus que resolve todos os nossos problemas. E é esse Deus que nós queremos continuar honrando, é esse Deus que nós queremos continuar glorificando, é esse Deus que nós queremos continuar exaltando. E será esse mesmo Deus que levantará homens e dará sabedoria suficiente de preparar uma vacina ou um antídoto que nos livre deste momento terrível, ou dos momentos que nós temos atravessados e que suscita para alguns muito medo. Deus é contigo, meu irmão, Deus é contigo, minha irmã, em nome de Jesus. E é neste propósito que nós nos reunimos esta noite, como Igreja de Cristo, como filhos de Deus, para louvarmos, adorarmos. Por isso nos reunimos, para que o Senhor seja mais uma vez louvado. A palavra de Deus nos diz, lá no Salmo 112, versos 1 e 2, o seguinte: Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Palavras do Senhor. Neste momento, nós vamos entoar o hino de número 243, com muita alegria, que tem o tema Logo de Manhã. Quero te buscar.
darei louvor, mesmo escura noite, brilha tua luz, e em teus braços eu descanso, meu Senhor Jesus. E agora nós teremos uma oração de invocação, de adoração ao nome do Senhor, pelo nosso irmão, o diácono Rui. Oremos. Santo e eterno Deus, nosso Pai, glórias e glórias damos a Ti, porque somente Tu és digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda a nossa adoração. Nesse momento em que estamos reunidos, ó Pai, mesmo que essa reunião seja apenas virtual, mas os nossos corações estão todos irmanados e todos os nossos corações estamos voltados para Ti, Pai. E por isso, meu Deus, nós dizemos em alto e bom som que Tu és o nosso Deus, Tu és o único que é digno de toda honra, de toda glória, de todos os nossos louvores, porque Tu és um Deus maravilhoso, um Deus que é Pai, Deus eterno, Pai eterno. Tu és aquele que nos tem trazido até aqui com as Tuas mãos generosas e poderosas, Pai. Nesse momento, ó Deus, em que vivemos esta agonia, ó Deus, essa doença que nos martiriza, Te pedimos, ó Pai, a Tua graça, a Tua proteção e os livramentos, Pai. Seja conosco, continua conosco, que a Tua mão de graça e de poder seja sobre todo o Seu povo espalhado pela face da terra. Perdoa os nossos pecados, as nossas faltas, em nome e por amor a Jesus que oramos e agradecemos. Amém. E neste momento temos a oportunidade de ter a leitura do Antigo Testamento, feito pela nossa irmã adolescente Esther, lá no Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva às águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos podem me ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a Tua bondade e o Teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na Tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Também nesse instante nós temos a oportunidade de confessar os nossos pecados, de falarmos com Deus sobre o nosso relacionamento, aquilo que está ligado entre o homem e Deus. E nós precisamos ter o nosso coração arrependido de todos os nossos pecados, para que o Senhor continue fazendo a obra em nós. Ele é fiel em completar a obra. Lá no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 18, versos 30 a 31, nos diz: porquanto eu vos julgarei a cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Convertei-vos e desviai-vos todas as vossas transgressões, e a iniquidade não nos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões, com que transgrides, e criai em vós coração novo, e espírito novo, pois porque morrereis, ó casa de Israel, é o Senhor nos dando a oportunidade de confissão dos nossos pecados. E a nossa irmã Rochaile fará então uma oração, confissão audível ao Senhor. Pai de amor, Pai querido, obrigado, ó Deus, por mais um dia na Tua presença. Obrigada, Pai, por tudo que tem feito em nossas vidas, ó Pai. Pedimos perdão, ó Deus, por todos os nossos pecados, pelo nosso modo de falar, pelo nosso modo de agir, pelo nosso modo de pensar, ó Pai. E pedimos perdão também por aqueles pecados que não entendemos como pecado, Senhor, e que nos têm afastado cada vez mais de Ti, ó Deus. Pedimos perdão, Senhor, pela nossa falta de fé, pela nossa falta de sabedoria, ó Deus. E pedimos, Senhor, que o Senhor cuide, Senhor, de cada um de nós, Senhor.
cada pessoa que está assistindo, Senhor, esse culto, ó Pai. Que o Senhor esteja presente na vida de cada um de nós, ó Pai. Pai, entregamos, Senhor, esse culto em Tuas mãos, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus eu oro. Amém. Agora nós passaremos em continuação a esse culto de louvor e adoração ao nosso Deus através dos cânticos espirituais. Louvemos a Deus. sopraste tua vida em mim.
tem sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado do amor de Deus. Oh, me deixarás 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Tem sido tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. tudo tem sido tão bom pra mim. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, me deixarás 99 só pra me comprar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de das luzes para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, me deixarás 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim te entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de E com alegria acolhemos a palavra do Senhor. E nós teremos a leitura no Novo Testamento pelo nosso irmão Vinícius. Está registrada no livro de João, capítulo 10, dos versos 1 até o 10º. Jesus disse:
Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas pula um muro, é um ladrão de bandido. Mas quem entra pela porta é o pastor do rebanho. O porteiro abre a porta para ele, as ovelhas reconhecem a sua voz, e quando ele as chama pelo nome, e ele as leva para fora do curral. Quando todas estão do lado de fora, ele vai na frente delas e elas o seguem, porque conhecem a voz dele. Mas de jeito nenhum seguirão um estranho, pelo contrário, elas fugirão, pois não conhecem a voz de estranhos. Jesus faz essa comparação, mas ninguém entendeu o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eu sou a porta por onde as ovelhas passam. Todos que viram antes de mim são ladrões e bandidos, mas as ovelhas não deram atenção à voz deles. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar e sair e achará comida. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que as ovelhas tenham vida e a vida completa. E neste momento nós temos a oportunidade de ouvirmos, através da boca dos pequeninos e das pequeninas, e dos adolescentes e dos pré-adolescentes, os versículos ensinados pelos seus pais. Com o teu poder vencemos os nossos inimigos, e com a tua presença derrotamos os nossos adversários. Salmos 5:44. Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado. Salmo 51:2. O teu amor está acima dos céus e a tua fidelidade chega até as nuvens. Salmo 108, versículo 4. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8:1-2. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único Filho para que todo que nele crê não pereçam, mas tenha vida eterna. Amo o Senhor porque Ele ouve minha voz. Agora nós vamos pedir para a nossa irmã Karina que possa fazer uma oração por estas crianças. Que possamos elevar a nossa mente, o nosso pensamento, concordando com a oração da irmã, para que o Senhor continue a abençoar todas as crianças desta igreja, todas as crianças que ainda não tiveram a oportunidade da palavra de Deus, aquelas crianças que estão nas escolas, aquelas crianças que estão estudando remotamente, que o Senhor possa abençoá-las e, sobretudo, possam ser criadas na casa do Senhor. Oremos com a irmã. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, louvado seja o seu nome, ó Pai. Te louvamos e te agradecemos pelas nossas vidas, Senhor, por essas crianças, Senhor, e pré-adolescentes, ó Pai, que te louvam, Pai, em todos os momentos, ó Pai. Que o Senhor possa protegê-los, ó Pai, que o Senhor também abençoe, Pai, nessa nova fase que estamos todos nós vivendo, ó Pai. As crianças com aprendizado à distância, algumas não têm essa oportunidade, algumas não têm nenhum alimento do dia, ó Pai. Então que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor esteja, Pai, acalmando esses corações, ó Pai. Tira toda a ansiedade, toda a preocupação, ó Pai, que eles possam confiar cada dia mais em Ti, meu Pai. Também te louvo, ó Pai, por todo nós e te peço agora que o Senhor esteja iluminando a pregação, ó Pai. Que Ele esteja falando, Senhor, através, que o Senhor use, ó Pai, o pastor, ele possa falar, Pai, aos nossos corações, ó Pai, aquilo que o Senhor quer dizer a cada um de nós, ó Pai. Obrigado por tudo, meu Deus, perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas falhas. É o que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Nós teremos agora a proclamação da palavra de Deus, com o reverendo Wellington Ribeiro. Graça e paz da parte do nosso Deus, o Criador de todas as coisas. Mais uma vez nós temos a alegria de
fazermos este culto online, enquanto não for possível a igreja se reunir no templo, nós continuaremos a estar gravando, a estar louvando, a estar falando com o nosso Deus. Mais uma vez eu gostaria de estar agradecendo a IPI de Freguesia do Ó, todos os membros que contribuíram, todos os membros que durante o mês de abril mantiveram a sua fidelidade a Deus. E no momento oportuno nós vamos orar agradecendo a todos, agradecendo pelo trabalho, agradecendo pela vida, agradecendo ao nosso Deus por Ele nos possibilitar mais uma vez este momento. Nós vamos ler para a nossa meditação nesta noite, no livro de Lamentações, capítulo 3, dos versículos 20 ao 26. Lamentações, capítulo 3, dos versículos 20 ao 26. Diz assim a palavra de Deus: minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Pai amado, Pai querido, mais uma vez nós queremos te louvar, te adorar, te agradecer, ó Pai, porque o Senhor nos concede este privilégio, Pai, de nesse momento, no transcorrer desse culto, desta celebração, buscar a Tua presença, buscar a Tua orientação, buscar a Tua direção, ó Pai, para a nossa vida, para que a Tua palavra, Deus, ao ser proclamada, ela possa ser entendida, meu Deus, por todos aqueles, ó Deus, que a estão ouvindo. Abençoe-nos, capacita-nos, dê-nos a devida sabedoria. Nós te pedimos e te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. No período em que Israel esteve no cativeiro babilônico, pelas tuas tantas transgressões, o profeta Jeremias escreveu os poemas do livro de Lamentações, no intuito de estar expressando a angústia e sofrimento que seu povo passava naquele momento. Neste capítulo 3 de Lamentações, nos primeiros versículos, nós podemos ver que quanto mais o profeta se lembrava de toda a dor que havia passado e estava passando, ele esmorecia, ele ficava cada vez mais entristecido. E ele mesmo confessa que mantinha na sua mente continuamente pensamentos de dor. É o que ele está dizendo no primeiro versículo que lemos, versículo 20. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Essa atitude quase o fez perder a esperança. Mas, no verso seguinte, no versículo 21, o profeta percebe que ele deveria pensar naquilo que poderia dar-lhe esperança. E ele diz:
eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Muitas vezes, nós acabamos focando a nossa atenção em experiências dolorosas do presente. E ainda naquelas, podemos dizer, do passado. Sentimentos que foram feridos, as perdas, os sonhos frustrados. E ao lembrarmos continuamente desses fatos, acabamos perecendo na mesma dor, sentindo uma imensa tristeza. Mas o que é que pode nos dar esperanças diante de tantas adversidades? Irmãos, esperança é a disposição do Espírito que induz a esperar que uma coisa se há de realizar ou suceder. E o profeta Jeremias, ele viu sua lembrança, a sua esperança voltar, quando veio à sua memória as misericórdias do Senhor, como está expresso aqui no versículo 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Nas adversidades, como é importante termos o Senhor em nossa mente. A palavra misericórdia, que em hebraico é hesed, ela pode ser traduzida por aliança de amor ou amor imutável. E diante de tanta adversidade, parecia que não havia mais esperança. Mas Jeremias lembrou: veio à tua memória que a hesed, a misericórdia de Deus, ainda permanecia sobre o seu povo. Quando aparentemente parece que estamos vivendo em um deserto, é neste momento que nós devemos nos manter firmes na esperança de que Deus é por nós, de que Deus está do nosso lado. Devemos nos lembrar dos milagres, de tudo aquilo que Ele já fez, da provisão que diariamente Ele nos dá. E o melhor de tudo ainda, o presente, que é a salvação. Deus é imutável. E o que Ele quer para os seus filhos, para cada um de nós, será sempre o melhor. A nossa mente tem a tendência de, às vezes, criar asas, nos levar para longe. Por isso nós devemos ter cuidado, muito cuidado, com certos pensamentos que trazem descrença e tristeza para a nossa vida. Irmãos, a mente humana, ela é pródiga para lembrar coisas desagradáveis, a ponto de tirar a nossa paz, o nosso sossego. A história diz que Jeremias ficou sentado, chorando, lamentando sobre Jerusalém. O profeta reconhece o juízo divino sobre Jerusalém. Chegou o dia da prestação de contas. Mas Jeremias reconhece que Deus, além de ser reto e justo em todos os seus caminhos, também é um Deus misericordioso e compassivo
com todos os que nele esperam. O livro de Lamentações levou o povo de Israel a ter esperança em meio ao desespero e olhar para além do juízo daquele momento, mas sim para o tempo futuro em que Deus restauraria o seu povo. Todos nós, por certo, já experimentamos em um determinado momento, determinado dia, oscilações de humor. Há dias que estamos felizes, que transbordamos de alegria. Em outros, a tristeza nos assalta. Jeremias um dia assim esteve, aflito, esmagado, abatido por força da opressão, da dominação babilônica. E não é só isto. No âmbito interno, havia idolatria, desesperança, afastamento de Deus, apostasia da fé, o caos familiar. E o próprio Jeremias se deixou contagiar. Então, ao perceber o estado de desesperança, ele disse a si próprio: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Irmãos, esse problema de Jeremias, por certo, às vezes assola a todos nós. Quantas pessoas que não acordam todos os dias num estado de desolação, de amargura. Jeremias, pela manhã, também era um poço de amargura. E essa sensação, por certo, já ocorreu com todos nós. Então, naquele dado momento, Jeremias revolve o seu interior, desvestindo daquela falta de esperança. E ele acabou encontrando pelo menos 5 razões, 5 motivos para não se deixar abater. O primeiro deles é que o Deus que servimos é cheio de misericórdia. É o que diz versículos 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A misericórdia do Senhor é aquilo que estava lhe dando esperança. Segundo motivo está também no versículo 23, quando diz que o Senhor é fiel. A sua misericórdia continuará até nós, infinitamente, porque ele diz no versículo 22, na parte B, porque as suas misericórdias não têm fim. Terceiro motivo é que o Deus Todo-Poderoso intervém e socorre os seus eleitos. Por isso, não perca a sua fé. Mesmo que a adversidade se faça presente, não perca a sua fé. Aqui no versículo 3, no capítulo 3, versículo 57, no finalzinho do versículo, há algo poderoso para cada um de nós.
quando o profeta também diz: não temas, não temas. Quem espera no Senhor, a par de todos os obstáculos da vida, encontra livramento em tempo oportuno. Por isso, não murmure, pelo contrário, tenha paciência, porque no tempo certo o socorro do Senhor chegará. O quarto motivo é que Deus, em meio à adversidade, algo muito importante para nós nos dias atuais, Ele trabalha o nosso caráter. Portanto, não se rebele, porque no final, Deus estará fazendo o melhor. O resultado final será muito bom. O quinto motivo para nós estarmos exercitando a esperança é adotar uma atitude de mansidão, pois Deus se compadecerá de nós. Ele não deixa aqueles que o amam tristes para sempre. O choro, como diz o salmista, ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O Senhor vem ao nosso encontro, Ele estende as suas mãos. É o Deus Emanuel, Deus conosco, Deus de toda misericórdia, Deus de todo livramento. Se às vezes nos sentimos vazios, sem esperança, com problemas aparentemente insolúveis, por que neste momento não voltar os olhos para o Senhor? Pois Ele é rico em misericórdia, é um Deus bom, um Deus compassivo. Ele está sobre tudo, Ele domina todas as coisas, é o Senhor do universo. A palavra de Deus nos afirma, e isto é verdade, que nada acontece por acaso. Fios de cabelo não caem, folhas não se deixam varrer pelo vento, pedras não rolam das montanhas, sem que Deus assim permita. Portanto, nesse caos todos que estamos vivendo agora, o que devemos fazer? É levantar a cabeça, colocar-nos em oração, não duvidarmos da santa providência do Senhor, que nos socorrerá em tempo oportuno. Vivamos com alegria, com dignidade, vivamos cheios de esperança, convictos de que Deus intervém poderosamente em nossa vida. O Senhor sempre é nossa esperança. Filipenses, no capítulo 4, versículo 8, nos diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Não podemos, não devemos nos angustiar quanto ao futuro e nem chorar pelo passado, mas devemos estar firmes na confiança de que, como Paulo diz em Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Meu irmão, minha irmã, não deixe que a descrença
o medo, a dúvida ou a dor tenham lugar no seu pensamento. Ao invés disso, lembre-se que Deus é sempre fiel e nunca nos irá abandonar. Nunca se esqueça dos milagres que Deus já fez em sua vida. Comece a enumerar as pequenas e grandes bênçãos que Ele já lhe deu. O Senhor é a nossa esperança. Salmo 71, no versículo 5, o salmista nos diz: pois Tu é a minha esperança, Senhor Deus. Tu és a minha confiança desde a minha mocidade, e ela jamais será frustrada. As promessas de Deus para a nossa vida não vão se frustrar. Tudo que Ele nos prometeu aqui dentro da Tua palavra, Ele irá cumprir. Por isso, continue confiando no Senhor e nunca esqueça que Ele é fiel. Quando na sua mente vier lembranças tristes, peça ao Senhor que traga à sua memória a fidelidade dEle, a fidelidade do Senhor, das coisas que Ele já fez por você, do amor imutável dEle, e seja fortalecido e encorajado para continuar sua viagem, a sua trajetória, o seu caminho rumo à terra das promessas. Finalizando, irmãos, nossa esperança está em Cristo. Vamos olhar para o futuro, onde a nossa esperança está firmada. Cremos que um dia Jesus virá. Não importa quando. Enquanto aqui estivermos, somos chamados a viver com Cristo, confiar nele e aplicar os seus ensinos em nosso viver diário. Quando entregamos nossa vida a Ele, lembre-se disso. Quando entregamos nossa vida a Jesus, iniciamos nossa caminhada rumo ao céu. Nossa esperança é real e concreta. Por isso, as aflições momentâneas não podem nos abater. Estamos com Jesus, aqui e agora, e estaremos para sempre com Ele em amor. Oremos. Pai amado e Pai querido, as suas misericórdias para cada um de nós, ó Pai, se renovam a cada manhã. E é por isso que não somos consumidos. E se não somos consumidos é porque temos a certeza da Tua presença em cada um de nós. Por isso, ó Pai, nesse momento tão difícil em que o mundo está passando, só nos resta, Pai, a esperança de que logo tudo isso acabará. E saberemos que poderemos sair dessa situação muito mais fortalecidos no Senhor, porque sabemos que em todos os momentos Ele está conosco, nos guardando, protegendo, socorrendo e amparando. Pai amado, Pai querido, eu quero te pedir em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo, que o Senhor abençoe o nosso governo, Pai. Que o Senhor abençoe, ó Pai,
aqueles que têm a responsabilidade de estar conduzindo esta nação nesse momento tão difícil. Sabemos, ó Pai, que a estratégia do inimigo é derrotar este governo, meu Pai. Mas nós te pedimos, humildemente, em nome de teu Filho amado Jesus Cristo, preserve a vida e a saúde espiritual do nosso presidente. Pai amado, Pai querido, dê sabedoria a ele, cada vez mais, ó Deus, para conduzir esta nação. Tudo debaixo da tua graça, do teu amor e da tua misericórdia, Senhor. Assim como também queremos pedir neste momento, meu Pai, por aqueles que estão passando pela assolação deste vírus nesse momento, internados em vários hospitais aqui da nossa cidade, do nosso estado, do Brasil e do mundo, ó Pai. Senhor, nós te pedimos em nome de teu Filho amado Jesus Cristo, esteja com cada um dos enfermos, coloque a tua mão de poder, ó Pai, que eles possam se lembrar lá no leito do hospital, que o Senhor é a esperança para cada um, de um dia poderem sair de lá e poderem dizer que Cristo Jesus os ajudou. Eu também quero te pedir que as tuas bênçãos recaia sobre todos os membros desta igreja, que tem se empenhado, meu Pai, que tem contribuído para que a igreja permaneça viva com todos os seus ministérios ativos, ó Pai. Abençoe, eu te peço, cada vida que contribuiu fielmente, que o Senhor possa abençoar os seus empregos, aqueles que estão trabalhando em casa ou que ainda continuam trabalhando nas empresas. Preservem os seus empregos, ó Deus. Preserve, meu Deus, para que as suas famílias possam viver com a divina dignidade. Nós te pedimos e te agradecemos por tudo, Senhor, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Neste primeiro domingo do mês de maio, primeiro dia da semana, nós temos a participação da ceia do Senhor. E nesse momento, antes de estarmos orando, conduzindo este momento, conduzindo o povo de Deus à participação da ceia, nós estaremos fazendo a nossa afirmação de fé. Faremos agora, querido irmão, querida irmã, a afirmação de fé, que os irmãos possam fazer a leitura aí, na sua casa. Cremos na Santa Trindade, que é modelo de comunhão, unidade e amor. Cremos no Deus Pai, Criador dos céus e da terra e de todos os seres humanos. Cremos em Jesus Cristo, seu único Filho, o nosso Senhor e Salvador, que traz boas notícias aos pobres, liberdade aos cativos, vista aos cegos, libertação aos oprimidos e perdão para os nossos pecados. Cremos no Espírito Santo, derramado sobre filhos e filhas, moços e velhos, servos e servas. Cremos na Igreja, família da fé, que abriga, acolhe e promove uma espiritualidade fundamentada na graça de Deus, que traz vida em plenitude, segundo as Escrituras Sagradas. Cremos como nossa missão a proclamação do Evangelho do Reino de Deus, para a paz, justiça, liberdade e solidariedade entre todos. Amém. Glória a Deus, irmãos e irmãs, por esse momento tão maravilhoso, que mesmo à distância, cada um em sua casa, nós podemos manter a nossa comunhão. Comunhão através do corpo e do sangue de Cristo derramado naquela cruz. E como é importante nós trazermos à nossa memória tudo aquilo que Cristo fez em nosso favor, indo à cruz, e ali Ele pagar o preço que nós deveríamos pagar pelos nossos erros, pelas nossas transgressões, que traduzindo significa os nossos pecados.
por amor a cada um de nós, ele foi à cruz. E indo à cruz e ressuscitando, ele trouxe vida e vida em abundância para cada um de nós. Nós vamos estar orando neste momento, através do nosso irmão, o presbítero Aristeu, pedindo ao nosso Deus e Pai que esteja abençoando os elementos, o pão, que representa o corpo de Cristo, e este suco que representa o sangue de Cristo derramado na cruz em nosso favor. Oremos neste momento com o presbítero Aristeu. Senhor nosso Deus, nosso Pai, ó Pai querido, Tu enviaste Teu Filho aqui ao mundo, Senhor, e o Seu Filho esteve aqui, ó Deus, e conseguiu, ó Deus, ter toda uma vida de humano, também de divino, mas de humano, Senhor, não pecando, Senhor. E a Tua palavra nos traz, preceitua, Senhor, que nós temos, ó Deus, que estar sempre tomando, ó Deus, comendo, ó Deus, esse pão, para lembrar, ó Deus, a morte de Jesus na cruz. O Seu corpo, ó Deus, foi dilacerado, Senhor. O corpo de Jesus, ó Deus, nós temos a história, Senhor, traz à nossa mente, ó Pai, a salvação é de graça, Senhor, foi pago por um preço muito alto, que foi a morte de Jesus na cruz. E este santo, que não pecou, que não teve nenhum pecado, ele, Senhor, deu o seu corpo ali naquele momento, Senhor. E houve, ó Deus, pessoas criticando, falando, ó Deus, fazendo tudo que não deve com o corpo do nosso Deus Filho. Mas, ó Pai querido, nós temos consciência, Senhor. E é neste momento, ó Deus, que nós reconhecendo, Senhor, desta ceia, dessa Eucaristia, neste momento, nós vamos estar participando do pão, representando, neste momento, o ato do corpo de Cristo. Pai querido, este suco de uva representa o Teu sangue, Senhor. Eu te agradeço, Pai querido, porque a Tua igreja reconhece isso, Pai. Não foi em vão a sua morte, com certeza não foi, Senhor. E nós temos certeza disso, Pai, porque eu e os irmãos queridos, ó Pai, que está participando, ó Deus, desta Eucaristia, tem consciência e certeza disso, Senhor, que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Tenho dito, Senhor, sempre nas reuniões de despertar de família, nas sextas-feiras, Senhor, no templo, ó Pai, que nós temos toda sexta-feira, Senhor. Eu sempre digo aos queridos, não dá para ir na nossa igreja porque está distante, mas que ele vá mais próximo à igreja, se não aquela igreja mais próxima de sua residência. E essa igreja, e que ele pode ir, e nessa igreja que confessa, que a sua liderança falar que nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Essa igreja é boa. Essa igreja pode participar sem problema nenhum. Ó Pai querido, aquele sangue derramado na cruz foi pelo preço do meu pecado, dos nossos pecados, ó Pai. Portanto, ó Pai, te peço perdão nesse instante. Temos, ó Pai, que chegar ao pé da cruz. Temos, ó Pai, que estar olhando para um Cristo ali, Deus, derramando o seu sangue, para pudesse nos resgatar, Senhor, para nós de graça, mas para Ti, o Seu único Filho, por um grande preço, Senhor. Que possamos, Pai, nesse ato solene de Eucaristia, estar lembrando, Deus, que Cristo morreu por nós. E que façamos isso, Pai, para que nunca possamos esquecer que a única chegada até Ti é só por meio de Jesus Cristo. Nós Te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Enquanto nós estivermos tomando a ceia, nós estaremos louvando ao nosso Deus com um hino maravilhoso. Um hino que fala especificamente aquilo que Cristo passou por nós. Hino esse que tem por título, por nome, Rude Cruz. Fugiu,
Depois desse hino maravilhoso, irmãos, é o momento da nossa comunhão. É o momento da nossa participação na Eucaristia. E a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é meu corpo que foi dado em favor de vós. Comamos todos do pão. Semelhantemente, após haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice. Porque todas as vezes que assim o fizerdes, estarás anunciando a morte do Senhor, até que Ele venha. Bebamos todos do cálice. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso amantíssimo Pai, graça nós te damos, Senhor, porque o Senhor concede ao seu povo a oportunidade de mais uma vez nos reunirmos. Exceto que não nos reunimos fisicamente, mas estamos reunidos num só pensamento através desse culto online que estamos participando e te pedindo, Senhor, que as suas bênçãos se redobrem em nossas vidas. Pai, a tua palavra diz que após Jesus ter ceado, ele cantou um hino. Ó Pai, desperta em nós esse hino de gratidão, hino de aceitação, hino que possamos, ó Deus, glorificar o teu santo nome e propagar o evangelho por toda a extremidade da terra e em especial onde o Senhor nos colocar, Senhor. Seja no nosso trabalho, no nosso estudo, nas nossas atitudes, nós queremos continuar sendo a atitude sua, Senhor. Nós queremos ser bênção nas suas mãos. Portanto, ó Pai, usa cada um dos teus filhos como tu queres. E agora, Senhor, em especial, eu peço pela vida das famílias
da IPI, da Igreja de Freguesia do Ó, pelos nossos parentes e pelos nossos amigos. Pai, que o Senhor possa continuar abençoando a vida dos teus servos e filhos. Ó Deus, que o Senhor possa continuar protegendo e livrando, ó Deus, desse vírus. Pai, nós sabemos que em breve haverá uma flexibilização, Senhor, para que possamos retomar as atividades, para que possamos retomar as nossas vidas gradualmente. Portanto, Pai, clamamos pelo sangue de Jesus neste momento. Não permita, Senhor, qualquer um dos seus filhos seja atingido por isso, Senhor. Ó Deus, fica com cada um deles. Abençoa também, Pai, aqueles profissionais da saúde, médicos, médicas, enfermeiros, enfermeiras e todos aqueles que atendem em nome da saúde, Senhor. Capacita-os, protege. Não deixe, Senhor, que falte um só elemento para que eles possam continuar combatendo este vírus e proporcionando a saúde, porque cremos que o Senhor está no comando e o Senhor concede a cada um deles que possa ser ministrado vida para aqueles que estão nos leitos de enfermidade, Senhor. Abençoa a tua igreja aqui reunida e nos despede em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Momento maravilhoso para todos nós participarmos desse culto. Culto de gratidão a Deus pela nossa vida, na esperança de que Ele nos dará uma semana abençoada na presença dEle. Que esse mesmo Deus que nos abençoa possa abençoar outros através da nossa vida também. E a palavra de Deus nos diz em Colossenses capítulo 3, versículo 17: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Oremos. Pai amado, Pai querido, mais uma vez, te louvamos e te agradecemos por este momento em que estivemos juntos, mesmo estando cada um em sua casa. Pai, que possamos ser ricamente abençoados em tudo aquilo que fizermos no transcorrer desta semana, meu Pai. Seja no trabalho, seja em casa, onde nossos pés estiverem, ali nós também possamos estar levando a tua bênção. E ensina-nos a orar, Pai, assim como o Senhor fez lá no passado com seus discípulos, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebei-vos a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor insondável do nosso Deus, nosso Pai eterno, a comunhão, as consolações, o refrigério, o ensino e os dons do Espírito Santo acompanhe todo o povo de Deus por onde ele andar, hoje e para todos sempre. Amém.